Pois é, o CIO da Sony, né, o conhecido aí Jim Ryan, ele aí se aposentou, ele vai sair da Sony, né, há muita especulação que de fato não é uma aposentadoria, assim, ele meio que foi convidado a se aposentar, e, né, já temos aí o substituto que vai ficar a princípio temporário, né, interino aí, né, e como, eu quero explicar pra vocês o porquê que a galera odeia o Jim Ryan, né, e por que eu acho que mesmo com a saída do Jim Ryan, a galera tá meio iludida, em questão de algumas coisas da Sony, eu acho pelo menos, tá? Então a gente vai comentar sobre isso aqui, a saída do Jim Ryan aí, do porquê que a galera tá extremamente feliz com a saída do cara, enfim, vamos lá falar disso aqui neste vídeo hoje. Bem, o Jim Ryan saiu da Sony, ele trabalhava na Sony há mais de 30 anos, não como CIO, mas trabalhava dentro da Sony, né, há mais de 30 anos, viu a Sony desde bebezinha crescer, né, um cara que tá há muito tempo na Sony, ele passou pela pandemia ali junto com a Sony, etc, e assim, há pontos positivos e negativos na gestão do Jim Ryan, como ele conseguiu, tipo, expandir ainda mais o PlayStation na Europa, o pessoal elogia bastante isso, né, como ele lidou com algumas coisas ali no meio da pandemia e etc, mas também há bastante críticas em relação ao Jim Ryan, né, na gestão dele a gente teve algumas coisas ali, alguns problemas, como algumas alegações, algumas formas, o pessoal fala que a comunicação do Jim Ryan não é boa, né, como por exemplo o Jim Ryan falar que o update do Horizon Forbidden West viria gratuitamente para a versão de PlayStation 5. E isso daí acabou quase não acontecendo, né? O Horizon aí foi anunciado, deu até uma treta na época lá, né? Que iria ser pago o update, né? E aí a galera caiu em cima e a Sony voltou atrás. Então assim, foi um erro do Jim Ryan. A gente tem alguns problemas ali dele, como por exemplo, pô, no lançamento, basicamente, foi na semana de lançamento do Starfield, o que os caras da Sony fazem? Os caras vai e anuncia aumento da PlayStation Plus. Então, tipo, umas decisões meio esquisitas acontecia na gestão do Jim Ryan. A gente teve também muitas críticas dos jogadores, tanto na questão do The Last of Us chegar extremamente bugado no PC, quanto também, né, o próprio The Last of Us aí tem uma precificação complicada, né? Não entregava muita novidade o remake do Last of Us Part 1, além de não ser tão necessário assim, né? Então isso daí gerou bastante críticas da galera. E a gente tem outros pontos, né, em relação ao Jim Ryan que a galera critica. Um que eu mais vejo também a galera reclamar é que a era ali com o Jim Ryan foi quando a Sony começou a trazer jogos pro PC, né? E a galera não gosta muito disso, a galera gosta mais dos exclusivos dos jogos da Sony no PC, no PlayStation, enfim, né? E uma coisa que a galera não curte, principalmente ali os fãs da Sony, não curtem o Jim Ryan, porque ele começou a trazer jogos aí no PC, e a gente tem diversos jogos chegando no PC, chegou o Returnal, chegou o Ratchet Clank, né? Enfim. Então, a gente teve o Horizon agora anunciado para PC, então a Sony mudou essas estratégias, antes ela foi exclusivo, tipo a Nintendo, e agora ela também traz jogos para PC, não igual a Microsoft, mas ela traz, né, alguns aninhos depois, algum tempinho depois, esse tempo tá até diminuindo aí, né, um pouco aí. Uma coisa que eu não gosto muito e que apareceu na gestão do Jim Ryan aí foi ali o relatório da Sony de focar em jogos como serviço, né? Cada ano, assim, ela vai fazendo isso aqui, ó, jogos como serviço, jogos single player, ela vai fazendo isso aqui para tentar equilibrar e lançar bastante jogos como serviço. E a gente sabe que jogos como serviço são 880, grande maioria deles aí que lançam são uma porcariada que depois de alguns meses falece, o jogo acaba e ninguém tá mais nem aí pro jogo, né? Foi na gestão do Jim Ryan isso daí, que eu acho que pra mim é o principal ponto negativo dele, na gestão dele aí a gente tem esse aumento aí das metas da Sony em jogos como serviço, né? O que é ruim, eu acho bem ruim, acho que a Sony tem que focar, cara, a gente tem a Nintendo voando aí com os seus jogos single player, lançando jogo atrás de jogo, jogos muito bons e criativos, e a Sony fica inventando moda com esse negócio de jogo como serviço. Lança um ou outro, cara, beleza, mas não tenta equilibrar, foca no que tem que focar. Então, esse daí é outro caso da gestão do Jim Ryan que eu não curto, e é esse negócio de jogos como serviço, né? Enfim, a galera comemorou absurdos na internet, tipo, sei lá, eu arrisco dizer que 90% da galera tá muito feliz com a saída do Jim Ryan, né, por causa dessas coisas aí, desses principais motivos que eu comentei. Tem outros erros aí que a galera vão apontar, né, na gestão do Jim Ryan, que eu posso até estar esquecendo aqui. Outro erro do Jim Ryan aí, na minha opinião, foi o choro por causa da compra da Activision. A gente teve, tipo, a Sony se humilhando por causa da compra da Activision, e no final ainda os caras perder a compra da Activision. Então
tipo, teve uma humilhação e teve a Sony perdendo lá a compra da Activision, né, por parte da Microsoft. Muita gente está especulando que esse inclusive é o motivo da saída do Jim Ryan, que foi o fato dele não conseguir barrar essa compra. E, né, foi logo depois, né, disso daí meio que se concluir, que ele vai se aposentar. Então muita gente está especulando isso, mas pode ser também que o cara já está muito tempo na Sony, tá na hora, né, de se aposentar. Muitas especulações rolam. Infelizmente a gente não vai ter muitas informações, né, é algo bem confidencial, se de fato isso aconteceu, só se vazar alguma coisa interna ali. Mas, né, a gente tem isso daí, né, os motivos aí, os principais motivos que a galera não curte tanto de Ryan aí. Mas, porém, entretanto, todavia, né, eu vi muita galera emocionada, achando que com a saída do Jim Ryan, automaticamente, tipo, tudo que tava de ruim vai mudar. Não vai ter mais jogo como serviço. Essas decisões da Sony de trazer jogo com PC e tal, vai mudar agora, vai voltar às origens. Enfim, eu acho que isso é bem emocionado, eu acho que isso não vai acontecer. Na verdade, tudo vai depender de como tá pra Sony lançar jogos no PC. Por exemplo, tá dando lucro tipo, em relação ao trabalho de desenvolver e a facilidade de lançar e ganhar dinheiro, tá dando lucro. Não vai ter CIO que mude e que vá mudar isso aqui, tá? Então assim, vai depender muito do que tá acontecendo com a Sony, né? Muita gente acha que, sei lá, os jogos agora vai entrar um CIO que os jogos que vão vir agora não vão mais sair pro PC, não vai ter mais jogo como serviço. E às vezes não, era um plano da Sony isso já, tá? Já estava nos planos e pode ser que o CIO simplesmente só siga esses planos. É claro que ele vai tomar decisões ali diferentes, tal, com o Jim Ryan, mas eu acredito que o caminho não vai se mudar tanto ali, né? A gente precisa ver como que esse CIO vai se portar melhor. A gente já tem, na verdade, um CIO, que é o Hiroki Totoki. Entretanto, ele é um CIO interino, né, que eles falam. Ele vai ficar até arrumarem um CIO fixo. Ele não deve ficar direto ali na Sony. Vale lembrar que esse CIO ele já trabalha também há muito tempo na Sony, né? Aí, quase o mesmo tempo que o Jim Ryan, se eu não me engano, ele é um velhão na Sony também aí. Entretanto, é uma gestão agora oriental voltando pra Sony aí. E a gente pode ter mudanças, né, nessa gestão, porque, né, são culturas, pensamentos diferentes, né? Mas é o que eu falo, esse cara aí agora ele vai assumir lá em abril, né? Talvez deve ficar mais de um ano aí até colocarem outro executivo, e se ele não ficar. Mas muita gente, por exemplo, já estava comemorando a saída do Jim Ryan e o Hiroki, né, esse cara novo que vai entrar. Por exemplo, ele fala que jogos de PC, né, são uma grande oportunidade de crescimento. Ele elogiou ali a compra da Band na época e falou que o lançamento é uma grande ali oportunidade, visto que o God of War fez bom na época, né, essa é a notícia de 2022, e que quando estiver dando certo vai acontecer. Então, tipo, a gente tem um CIO que é totalmente a favor de lançamentos de jogos do PC. Eu particularmente sou bem a favor também, tá? Então isso aqui é uma coisa que eu gosto. Eu particularmente gosto. Eu sempre gosto quando jogos que eu gosto, assim, ou jogos que são bons, apareçam pra mais galera. Tanto que eu sou doido aqui, eu tô há anos aqui pedindo um Bloodborne pra PC. Eu sou doido pra galera que só pode jogar no PC, pô, experimentar um Bloodborne, um Demon Souls, né? Vamos ver agora, inclusive, com esse cara aí que é japa. Será que eles vão dar uma atençãozinha pro Bloodborne, um Demon Souls? Pô, já saiu o Return, já saiu o Horizon. O Demon Souls não saiu no PC, cara. O Bloodborne não saiu no PC. Por que esses jogos são tão esquecidos, né? Inclusive o Jim Ryan fechou a Japan Studio na época também. Mas é isso aí, é caso mais que a Japan Studio realmente não dava tanto lucro a princípio. Mas a gente tem esse cara que, por exemplo, é a favor do lançamento no PC. Se você não é, você que achava que vai sair o Jim Ryan, vai entrar algo que seria contra isso daí, não vai acontecer. Inclusive eu acho que é muito difícil a Sony voltar atrás nesse quesito nos futuros. Eu acho, pelo menos, tá? A gente tem também esse próprio Todok falando que os jogos mobile são muito bons, que jogos mobile são superiores e tal. Então a gente tem um cara com fortes visões em relação a jogos mobiles, por exemplo. Então assim, eu não sei se o Hiroki é tão melhor que o Jim Ryan em alguns aspectos, né? Então, pra galera que tá muito feliz com a saída do Jim Ryan, eu não sei o quanto positivo é, né? Porque o cara poderia ter seus erros, poderia, né? Mas eu não sei, será que pode entrar alguém pior, com um pensamento mais agressivo em relação a jogos como serviço, em relação a jogos mobile, por exemplo, né? Talvez, né? Em relação ao PC não, mas em relação a jogos mobile, essas paradas, pode ser, né, meus amigos? Então a gente tem esse japa aí entrando agora, né? E a gente não sabe se a gestão do cara vai ser boa ou ruim, ou vai ser pior que o de Ryan, vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que a Sony vai seguir o seu rumo como planejado. Vai aumentar jogos como serviço, vai ter planejamento de jogos como serviço ainda, né? A gente vai ter aí
esses lançamentos de jogos no PC. E, né, só torço pra que, pô, já estejam melhores em relação a remaster, remakes, né, que eles tenham um preço melhor, que sejam, sei lá, remasters ou remakes mais bem pensados, né. O The Last of Us faz um negócio muito desespero pra farmar ali. Enfim, né, mas basicamente é isso, né, por isso que a internet tá muito feliz. E é essa aqui a conversa, né, vamos ver como que vai acontecer, o que vai acontecer com a PlayStation aí nos próximos anos, nas novas gestões, sob nova direção aí, né. Mas basicamente é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no papo, até a próxima e tchau!